Valmor da Silva é o atual presidente da SOTER, Sociedade de Teologia e Ciências da Religião. É doutor em Ciências da Religião, tendo se formado pela Universidade Metodista de São Paulo. É professor titular da PUC Goiás, atuando no programa de pós-graduação em Ciências da Religião. Assessora o Centro de Estudos Bíblicos da mesma universidade, a PUC Goiás. Atua na área de teologia e pesquisa no momento os temas da santidade no âmbito das religiões, os provérbios bíblicos e os provérbios brasileiros. No programa de hoje, Valmor da Silva fala sobre as tendências nos estudos em teologia e ciências da religião no Brasil. Seja bem-vindo, Valmor, aqui ao programa. Participe do Religar e você pode ajudar a fazer um programa ainda melhor. Acesse a página da TV Horizonte e nos encaminhe sua mensagem, dúvidas ou sugestões. O endereço é tvhorizonte.com.br/religare. Valmor, como é que você avalia esses últimos anos de estudos em teologia e ciência da religião no Brasil? Bom, Flávio, obrigado pela possibilidade da entrevista. A área de teologia e ciências da religião tem feito um progresso incalculável nos últimos tempos. Era uma área tradicional, mas sempre seguia o seu ritmo acompanhando as igrejas. Então, um ritmo bastante estável, normal, positivo, com muita produção, porém estável. E recentemente, quer dizer, em questão de décadas agora, houve um salto quantitativo e, sobretudo, de qualidade. E principalmente com a entrada em cena do campo das ciências da religião. Quer dizer, tradicionalmente esse campo era exclusivo da teologia ou das teologias e mais atrelado às igrejas. Agora, as ciências da religião amplia para a pesquisa, quer dizer, para a ciência no campo geral das ciências humanas e das ciências como um todo. E principalmente para as universidades. Quer dizer, há muita gente pesquisando religião, como cientista da religião, como pessoa da pesquisa, portanto, da busca das explicações por métodos universitários, digamos, científicos, acadêmicos, aplicando essa metodologia ao estudo da religião. Daí o grande progresso que nós estamos constatando. Na área. E especificamente na teologia, né? Os processos de reconhecimento civil de cursos de teologia vinculado a instituições confessionais, mas de diversas confissões. Como é que você avalia esse processo? Justamente. É um outro campo do avanço, do progresso. Quer dizer, há um reconhecimento civil, há um reconhecimento universitário da teologia. Isto já era tradicional na Europa, nos Estados Unidos, em outros países. No Brasil, a tradição é que a teologia era de seminários. Agora, há um reconhecimento dos certificados, dos diplomas, quer dizer, no campo das ciências, junto ao Ministério da Educação, existe um diploma em teologia, um diploma em ciências da religião, inclusive com pós-graduação, nível de mestrado e de doutorado. Então, isso é altamente significativo, que nós possamos ter profissionais, teólogos, profissionais cientistas da religião. Sim. Bom, falamos de ciência da religião, falamos de teologia e a questão do ensino religioso, a legislação e as experiências nesse âmbito também acompanham esse mesmo movimento? Acompanham, seja positivamente, quer dizer, a legislação do ensino religioso, ela alavanca, dá força para os estudos, e, por outro lado, as discussões do ensino religioso repercutem na nossa área. Por quê? Porque essa legislação não é pacífica no Brasil, ainda nós não temos uma unanimidade, né? Há posições diferenciadas. O debate é muito difícil de chegar a um termo. Por quê? Porque nós passamos de um ensino tipicamente confessional, no caso nosso, com uma tradição católica. Ensino religioso se identificou com a teologia e, portanto, com a catequese, com a doutrinação católica. Depois, para o advento de outras igrejas, sobretudo de reforma e protestantes, então nós passamos a ter um ensino confessional, mas de confissões diferentes, não é? Para, posteriormente, o ensino interconfessional, mais integrativo, e, ultimamente, na direção dos estudos de ciências da religião, um estudo, digamos, mais cultural, que seja não propriamente teológico, doutrinal, não propriamente direcionado para determinada igreja, mas um estudo do fenômeno religioso como um todo, da realidade da religião,
que é tão forte, tão presente no Brasil, no nosso caso, e que tem muitos aspectos. Basta considerar rapidamente, seja a tradição europeia das religiões cristãs, das igrejas, e seja na nossa matriz indígena e a grande contribuição africana. Então, nós temos um âmbito muito complexo. É nesse sentido que a gente propõe, ou se está encaminhando agora, a área de ter uma área específica, uma disciplina específica nas escolas, que seja de ensino religioso, mas não de determinada confissão religiosa. O ensino religioso para que o aluno, a pessoa, possa ampliar o seu horizonte para perceber todo o âmbito, a grandeza e a profundidade da realidade da religião no Brasil. Sim. Você vê nesse período, pensa pelo menos os 30 últimos anos, né, as 3 últimas décadas, a legislação ela acompanhou esse processo de consolidação da área, seja do ponto de vista do Ministério da Educação, os órgãos que acompanham a graduação, os órgãos que acompanham a pós-graduação, também as agências, né, de fomento, as agências que financiam a pesquisa. Você visualiza assim, uma mudança de postura? Sim, porém a mudança é muito recente e a legislação resistiu muito à realidade, não acompanhou propriamente a realidade. Isso se deve a vários fatores, não é o caso de analisar. Mas o fato é que quando nós temos uma tradição muito ampla e também muito rica neste campo, a legislação só agora quero dizer, questão de uma década talvez, é que nós temos uma regulamentação na questão dos diplomas, dos certificados, ainda não completamente, ainda nós temos situações contraditórias. Por exemplo, nós temos um bacharelado em teologia, mas não licenciatura, e temos licenciatura, sim, em ciências da religião. Então, significa que o teólogo, na verdade, não pode ser um profissional, quer dizer, não pode dar aula, porque ele não tem uma licenciatura. E há vários aspectos assim ainda que a legislação não tem conseguido acompanhar devidamente a realidade que nós de fato estamos vivendo nesta área, né? Sim, sim. Mas os caminhos atuais, em vista do futuro, são promissores. Acho que nós teremos assim muita novidade e, enfim, a nossa área será uma área em paridade com as demais dentro do âmbito das ciências no Brasil. Sim. A SOTER acompanha todo esse processo desde o início, né? Nós temos, a associação tem pouco mais que 26 anos. 26 anos. Aqui em Belo Horizonte nasceu a associação, ela se mantém praticamente essa maternidade, esse cordão umbilical não conseguiu ser rompido ao longo desses 26 anos. E a SOTER, de fato, hoje está acolhida aqui na PUC Minas. Então, o que é sempre uma razão também de orgulho para nós, sim, porque dá uma força, uma estabilidade para a associação. Sim. Então, desde o início, tem sido preocupação da SOTER, porque ela foi a única, por algum tempo, sociedade nesse campo e é a maior, digamos. Aliás, a SOTER é a segunda ou terceira maior associação de teólogos e cientistas da religião do mundo. Numericamente, somos mais de 500 pessoas, né? Mais de 500 associados. Então, a preocupação com esta área, seja da legislação, seja da profissionalização da área, tem sido e continua sendo uma preocupação muito forte na SOTER. Sim. No Brasil, nós temos também outras associações. Como é que esse movimento todo, ele testemunha a vitalidade da área? Porque além da SOTER temos a BHR, isso, né, reúne historiadores, mas também outros pesquisadores. Exato. A Amptec, que reúne os programas de pós-graduação, e outras associações específicas, como de biblistas, canonistas ou moralistas. Exato. Então, como é que esse cenário todo, ele testemunha a vitalidade da pesquisa na área? Então, a SOTER, aliás, anteriormente a SOTER já havia algumas associações, como de direito canônico, da moral, né? E a SOTER aglutinou de alguma forma, porque ela associa mais pessoas, né? Mas essas associações se mantêm, dos canonistas, dos moralistas, dos biblistas, não é? E cada qual na sua área específica, mas a SOTER abrange. E a
a associação que, nesse sentido, deu mais vitalidade, mais força para a área é justamente a AMPTECRI, que é a Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Ciências da Religião. São 17 programas. Teologia e Ciências da Religião. Teologia e Ciências da Religião. E promete essa associação, para breve, esperamos, inclusive uma autonomia desta área, quer dizer, constituindo-se no campo das ciências no Brasil, uma área específica, uma área autônoma de teologia e ciências da religião, com graduação, com todos os níveis e, inclusive, mestrado e doutorado, que, aliás, já existe, mas de uma forma reconhecida legalmente, civilmente, inclusive que dê uma profissionalização para as pessoas que se especializam nesta área. Essa é uma preocupação grande na SOTER e em todas as associações que nós temos aí. Da área. Bom, nós vamos continuar no segundo bloco conversando sobre a consolidação desse processo de estudos em teologia e ciências da religião no Brasil. O Religária de hoje conversa com Valmor da Silva sobre as tendências nos estudos em teologia e ciências da religião no Brasil. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.